a academia, academia porque era a vontade da maioria e isso deve ser respeitado. Mas assim, foi muito empatado, foi quase empatado, sabe? Foi muito próxima a votação. Mas é aquela coisa, não foi aprovado agora. Muitos falaram que nesse momento não gostariam, os que reprovaram. Falaram que para um próximo ano pode se repensar. Então existe ainda a possibilidade, fiquem abertos. Mas aí, nesse final, foi saudável. Aí que vem então a dúvida. Se eu abro para votação de um determinado assunto, como academia, olha, ano de 2025 foi negado. Existe um prazo para que eu abra novamente uma votação e eu posso abrir sobre o mesmo assunto? Não existe um prazo. Todo assunto pode ser revisto a qualquer momento. Até coisa que de repente foi tratada 3, 4 anos atrás, você pode reabrir o assunto. Em condomínio tudo é mutável. Basta os condôminos quererem. Né? Regimento interno, você muda ele com o passar do tempo pelas necessidades. Sim. Você tem uma regra que dura 5 anos, funciona bem. Depois ela começa a não funcionar mais, precisa de adaptação. Até porque surgem tecnologias, mudanças de valores, enfim. E precisa ter mudança. Então tudo é mutável dentro do condomínio. Então a qualquer momento pode ser tratado de novo. Se eles quiserem daqui um mês tratar desse assunto, por exemplo, da academia, pode. Não tem problema nenhum, nada que impeça. Mas isso tudo seguindo a legalidade, né? Sim. Tendo avisado todos os moradores. O edital de convocação. De convocação, porque senão ele verifica que só aquele grupo que quer aprovar vai estar no dia da Assembleia, ele vai lá e coloca, né? O síndico coloca para votação. Então isso não pode. E o importante do síndico é ele ser imparcial, né? Ele, por exemplo, essa questão da academia. A síndica foi totalmente imparcial. Ela levou porque um grupo grande de moradores pediu, já tinha sido aprovado em assembleia para fazer o projeto, então houve uma aprovação prévia para fazer o projeto, né? E ela deu sequência, ela foi seguindo o que os moradores pediram. Aí na hora de apresentar a finalização, aí o pessoal assustou com o custo, mas o custo realmente é alto, né? Aí não aprovaram, mas não aprovaram agora, né? E ela foi, da forma como ela conduziu a assembleia, foi muito imparcial. Ela não foi para induzir a aprovação ou reprovação. Ela fez o trabalho dela. Correu atrás do que foi pedido para ela. Trouxe 3 orçamentos, projeto, tudo. Aí cabia aos moradores. Cabia aos moradores que queriam defender a necessidade e os que não queriam defender a desnecessidade. É assim que se constrói as ideias dentro do condomínio. Ô Luiz, mas aí vem um detalhe. A representatividade que o síndico tem ou a síndica tem, ela obriga a neutralidade? Na verdade, a neutralidade ela é recomendada, não é que é obrigada. O síndico ele tem esse papel de ser neutro como gestor. Porém, ele é um ser humano e ele pode ter a opinião dele. E não tem nada de errado nisso. E ele pode expor, do ponto de vista dele, o que ele acha que é melhor para o condomínio. Vamos pegar o exemplo da academia que a gente está falando. Ele pode se posicionar falando, olha gente, é bom trazer academia, porque vai agregar valor, por mais que seja um custo, vai valorizar os imóveis, vai trazer mais um convívio mais saudável para as pessoas, será mais um ambiente para as pessoas conviverem, para fazer exercício físico. Esse é o lado positivo que ele pode trazer. Mas ele pode também, conforme a opinião dele, falar, gente, olha, eu acho que apesar de ser uma coisa boa, acho que não é o momento para se fazer no condomínio. Acho que a gente tem outras prioridades. Trouxe porque vocês pediram, mas ao meu ponto de vista, talvez não seja o momento. Então, o síndico pode expressar a opinião dele, não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. O que ele não pode, de repente, extrapolar isso e já virar um defensor, né, de repente de um lado. Eu quero esse, não, e ele entrar na briga, né, e tomar um partido. Ele pode expor a posição dele, que ele de repente acha que um ou outro lado é melhor, mas sem aquela defesa de um lado, apenas de ponto de vista. Existe algo dentro das assembleias que você indicaria que fosse rotineiro, que ele tivesse votações ou semestrais ou anuais, que se falasse sobre determinado assunto com um pouco mais de uma determinada rotina criada dentro do condomínio para se verificar que, olha, nós ainda temos interesse em continuar dessa forma, porque normalmente isso é feito pelo menos anualmente na hora que apresentam as contas. Mas existe outro assunto que você falou, é interessante que os condomínios revejam, ou a cada 1 ano ou a cada 2 anos, para verificar a adequação. Inclusive, mediante a própria inteligência artificial, a entrada de uma tecnologia, a entrada de diminuição de custos mediante uma tecnologia nova. Então você investe agora, em primeiro momento, é um valor um pouco mais alto, mas a médio e longo prazo, o valor é muito mais interessante. Sim, os condomínios não tem um limite de assembleias que ele possa fazer, né?
O Código Civil obriga apenas uma por ano, obrigatoriamente por lei. Até uma coisa que às vezes muitos condôminos me perguntam: doutor, mas qual a frequência de assembleia? Quantas tem que fazer? Eu falo: o Código Civil fala que tem que fazer uma por ano. É obrigatória uma por ano, que é de prestação de contas, previsão orçamentária. A segunda, a terceira, vai ser conforme a necessidade de cada condomínio. De repente, um condomínio lá quer investir em sistema de câmeras. É um investimento, quer fazer uma assembleia só para isso. Lá no meio do ano, pode fazer. Não tem problema, porque é uma questão de interesse particular dele. Então ele pode fazer essa assembleia. Mas, às vezes nem tudo precisa ser a assembleia. Porque a assembleia, ela é muito formal, ela tem custo, porque tem que convocar todo mundo. Dependendo do condomínio, às vezes não tem onde fazer, tem que alugar um lugar, tem que alugar cadeira, projetor, né? Isso os condomínios que fazem presencial. A online é muito mais barata. A assembleia online praticamente não tem custo nenhum, né? Então nem tudo precisa ser assembleia. O síndico, ele pode chamar reuniões informais. Ele pode até fazer ato dessas reuniões informais, também não tem problema. Mas ele pode fazer reuniões informais, que inclusive costumam ser mais leves do que as assembleias, porque a formalidade da assembleia às vezes traz um peso grande. Mas uma reunião informal com os moradores, para ouvir o que eles querem de melhoria. Tem melhorias que ele pode implantar até por conta. Não precisa ser por assembleia. Ele pode implantar conforme ali o pedido dos moradores. Outras coisas que forem mais assuntos, por exemplo... Muitas pessoas nessa reunião informal pediram um determinado assunto. Um mercadinho, por exemplo. O mercadinho depende de aprovação em assembleia. Então o síndico já sabe que para a próxima pauta é um assunto que interessa para os moradores. Então, pelo menos essa reunião foi frutífera para ele saber o que os moradores estão querendo. E nessa reunião ele já pode aproveitar e reforçar regras do regimento interno, problemas que estejam acontecendo, combinar com os moradores formas de resolver. Né? Então reuniões funcionam também, às vezes até melhor do que assembleias. A assembleia, ela é um ato mais para formalizar, porque aí precisa da oficialização de algumas decisões, mas se o síndico fizer reuniões prévias, o assunto já vem amadurecido e a assembleia às vezes até mais curta, porque o pessoal já conversou sobre o assunto. Luiz, vem como obrigação do síndico, por exemplo, quando eu, morador, eu condômino, vou lá e peço para que se verifique a academia, ou para que peço... olha, vamos melhorar a parte da jardinagem. Olha, vamos construir uma piscina. Vamos melhorar a área das churrasqueiras, né, do condomínio. Eu, como condômino, quando levo isso para o síndico para que ele coloque uma assembleia, eu devo buscar vários orçamentos, ou fica a critério do síndico buscar esse orçamento e levar já para a assembleia. Porque aí eu penso que, se chega algo assim... O síndico vai, corre e apresenta tudo de uma vez. Ele não primeiro aprova, olha, vamos construir, para depois chegar e falar, vamos agora falar sobre os valores. Aí chegam os valores e fala, agora nós não vamos construir. Então o correto é chegar já com todo esse arcabouço de informações para que ele consiga desenvolver um trabalho e pontuar. Sim, a preparação, por exemplo, de assuntos como esse, assim, para a assembleia, requer uma preparação às vezes com muita antecedência. Principalmente quando vai fazer uma obra de grande porte. Então, por exemplo, o condômino quer uma determinada melhoria, uma obra, algo nesse sentido, que ele, na visão dele, é interessante. Ele passa para o síndico. Não necessariamente o síndico é obrigado a acolher o pedido dele individualmente, porque o síndico, ele cuida de interesse coletivo. Então ele vai ver se aquilo vai atender a coletividade ou só atenderia a essa pessoa. Ele não vai atender uma pessoa. Se outras pessoas tiverem a mesma demanda, 4, 5, 6 pessoas estiverem pedindo um determinado assunto, já toma um outro porte. Uma só não tem força. Mas várias pessoas pedindo, o síndico já vai ficar mais atento. Opa, várias pessoas estão vendo essa necessidade. E aí ele já vai correr atrás. O síndico pode ir atrás de orçamentos, ou ele pode pedir ajuda para o morador, porque às vezes o morador já tem um contato, alguém que ele conheça, ou ele já viu isso em outro condomínio. Então, oficialmente é o síndico que vai atrás de orçamentos. Mas o morador está ali para ajudar também. Às vezes eles acham que o síndico tem que resolver tudo, mas na verdade o síndico, ele é um gestor e um executor. Mas muita coisa pode vir com a ajuda dos condôminos também. A principal ideia de morar em condomínio é essa contribuição coletiva, inclusive dos moradores com o síndico, com orçamentos, né? E os síndicos, muitos síndicos são abertos a isso, a receber orçamentos. Né? Tem síndico que é fechado, só ele faz orçamentos. Mas tem síndico que gosta até que os moradores tragam orçamentos para eles. Facilita um pouco também, né? E dá uma interatividade, uma interação muito interessante entre os moradores com o síndico. Sim. Mostra que ele está tendo e está ouvindo também as pessoas que estão lá. Tá dando voz, né? Tá permitindo ao condômino ter voz.
E aí o síndico vai atrás disso, ele vai ver orçamentos, dependendo da complexidade, às vezes antes mesmo de levar para a Assembleia, ele precisa conversar com o conselho, ver a viabilidade, prós e contras, passar para o jurídico analisar as empresas candidatas, porque assim, não é só, uma empresa trouxe umas fotos bonitas, olha só que projeto lindo e tal, mas e o CNPJ da empresa? Será que essa empresa lá tá boa? Ela tem algum problema? Será que ela está entregando obras? Ou será que ela está deixando problema para os condomínios que foram clientes dela? E trabalhistas? Será que os funcionários que trabalham na obra, ela está deixando problema para os condomínios? Então, isso daí é uma verificação que o jurídico vai ver até antes de levar para a Assembleia. Então, a hora que vai para a Assembleia, aí os moradores vão poder votar não só baseado numa imagem bonita, mas o jurídico pode chegar e falar, olha pessoal, a gente pesquisou aqui as 3 empresas, tiramos certidão civil, trabalhista, fundo de garantia, INSS, Receita Federal, a empresa está tudo em ordem. Essa daqui, pelo menos objetivamente, baseado na documentação, é uma empresa que é idônea, né? Ou outra, tá com muito problema, essa daqui a gente vê risco. Ou se tiver, nem tudo que você tiver nas certidões você vai descartar, você vai analisar. Não é porque a empresa tem um processo trabalhista que você vai descartar ela. A empresa está sujeita a ter processo trabalhista. Você vai ver qual está sendo a postura dela dentro do processo trabalhista. Por isso que é necessário ter um advogado que conheça o direito condominial, que esse advogado também tenha uma equipe especializada para tratar, porque o síndico não tem o conhecimento técnico para isso. Ele chega a uma limitação, como nós temos limitações em várias áreas da nossa vida. Por isso que é importante ter um advogado que consiga verificar todos esses detalhes também. Agora, na hora que nós falamos sobre a questão inquilinos, eu vou te fazer algumas perguntas para chegar até um determinado assunto. Tá. O inquilino que seja adimplente, ou seja, está pagando de forma correta o seu condomínio, o seu apartamento, seu condomínio, que seja, principalmente condomínio nesse caso, ele tem direito a voto ou ele tem que pedir uma procuração para o dono do apartamento ou para o dono da casa? O inquilino, ele só vai ter direito a voto na Assembleia de Condomínio se o proprietário der uma procuração para ele. E o inquilino pode ser síndico? Pode. Mesmo sem procuração? Mesmo sem procuração, porque aí ele entra como se fosse um síndico externo, um síndico profissional. Na verdade, a gente usa o termo síndico profissional por uma questão de mercado. Mas o Código Civil, ele usa uma figura só, síndico. O Código Civil não distingue síndico profissional e síndico morador. Então não existe síndico contratado, existe síndico eleito, todo síndico eleito, inclusive o profissional. Sim. E juridicamente o tratamento é o mesmo. E o Código Civil diz que quem pode ser síndico é qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, pessoa física ou jurídica. Uma pessoa jurídica pode ser síndico. Então por isso que nesse caso, para votar é uma coisa, porque quem vota é só condômino. É só o direito de voto só do condômino. Quem é condômino? Proprietário. Então pro inquilino votar, o proprietário tem que dar uma procuração para ele. Agora, para ser síndico, não. Para ser síndico, o Código Civil deixa em aberto qualquer pessoa. Interessante. Agora, o inquilino inadimplente, ou seja, não tem direito a voto. Mas eu sou inadimplente, mas você me pede para votar em seu nome. Você é condômino. Você tem lá seu apartamento e você olha e fala, eu quero que você vote em meu nome. Eu posso votar e de que forma é o meio legal correto para que isso aconteça? Se você é um condômino inadimplente, você não está em dia com suas obrigações no condomínio, você, pela sua unidade, você não poderia votar. Mas se eu sou adimplente, eu estou em dia com meus condomínios, e eu peço para você me representar na Assembleia, você está me representando. Você não está lá pela sua unidade, você está pela minha. Eu estou te dando uma procuração. Então, quando você está lá na Assembleia, você vai falar por mim. Então, se eu estou em dia, mesmo você estando inadimplente, mas você me representando que estou adimplente, você pode votar. Então, nesse caso, o inadimplente, não é que o inadimplente ele vai continuar não votando, porque a unidade dele não vai poder votar. Ele vai votar pela minha que eu dei procuração para ele e eu estou adimplente. Então, mas nessa procuração, normalmente a Assembleia ela já vem com seus tópicos todos prontos, né? Correto. Que deveria ser a forma correta. Não vem com assunto jogado no ar, mas eles devem vir todos pontuados, que é a forma correta. Agora, essa forma correta, na procuração, também tem que aparecer, por exemplo, o voto do Dr. Luiz Fernando para assunto A é sim, assunto B não, assunto C ele não deixa, ele deixa de votar, ele prefere não votar. Precisa ser colocado pontualmente o seu voto. Como se fosse uma instrução já, uma né? instrução, porque aí ele simplesmente, aí sim ele vai estar te representando de forma correta, porque é a sua vontade.
Porque às vezes a representatividade que ele vai fazer ele não está expondo de forma correta a sua vontade. Ele está inserindo a dele lá no meio também. Então, que pontos que são importantes para serem tocados que na procuração existam? Ó, a lei não obriga que já venha ali com o voto, né, do outorgante da procuração, dizendo o que ele quer em cada tópico. Nada impede de ser colocado. Vai ser respeitado se for colocado. Mas nada impede. O normal, por incrível que pareça, é não colocar. E aí, o que acontece? Se eu dou a procuração para você, sem especificar o que eu quero que seja votado, eu estou deixando na sua mão para você escolher. Você vai votar por mim conforme o que for apresentado. Porque a votação, às vezes, depende de apresentação primeiro, né? E como eu não vou estar lá para ver a apresentação, às vezes eu não consigo antecipar meu voto já na procuração. Então, eu estou confiando em você, estou te dando a procuração para você ir na Assembleia e votar conforme você achar melhor, me representando. Mas você vai votar conforme a sua visão do assunto. Isso é uma procuração. O ato de representar é isso. Quando você confia numa pessoa, delega para ela, ela vai votar conforme a convicção dela, mas procurando respeitar a sua. Algumas modificações que são muito comuns no dia a dia da vida condominial, por exemplo, eu quero colocar uma tela mosquiteiro, eu quero colocar, às vezes, um isso-filme no próprio vidro. Isso tudo vai mudar a estética do condomínio. Mesmo que a sua unidade ela fique no térreo virada para um local que ninguém vai verificar, mas automaticamente, se deu abertura para um, vai acabar dando a possibilidade para os outros. Esses detalhezinhos simples, olha, uma tela mosquiteiro, um isso-filme que é colocado, que é uma mania que estão fazendo também agora, isso também precisa ser passado por assembleia, ou seja, pensando dessa forma, nós temos o direito de morar, mas o direito de como morar fica por conta da votação da Assembleia. Morar em condomínio tem esses detalhes, né? Morar numa casa na rua, você tem uma liberdade maior. Não é plena também a casa na rua, né? Você tem ali restrições também. Que a própria Constituição Federal fala que existem os limites ao direito de propriedade, né? O direito de propriedade ele não é pleno, ele tem limites. Mas em condomínio, que é um formato de limitação ao direito de propriedade, é mais ainda, porque você pode usar a sua propriedade seguindo as regras do condomínio que foram aprovadas em assembleia, desde que não prejudique o seu vizinho. Basicamente, resumindo, esse é um conceito. Então, algumas coisas você não vai poder fazer da sua cabeça do jeito que você quer. Você vai ter que observar regras existentes e padronização. Por exemplo, em Insufilme, depende de aprovação em assembleia, para ficar padronizado. Porque o síndico ele tem que prezar pela harmonia arquitetônica, pela valorização do empreendimento. Então, se um quer pôr um Insufilme verde, o outro quer pôr espelhado, o outro preto, o outro azul, desvaloriza o imóvel. A tela mosquiteiro também tem várias cores, várias formas. Exatamente. Quando você padroniza a tela mosquiteiro, um Insufilme, você traz harmonia arquitetônica e mantém o valor dos empreendimentos, dos imóveis. Então, por isso que é bom passar por assembleia, até para não parecer que é uma imposição do síndico. Deixa a assembleia decidir que cor que eles querem. Decidiram o Insufilme cor de rosa, que seja. Eles decidiram. A consequência é deles. Se isso vai valorizar ou desvalorizar, é consequência deles. Mas foram eles que decidiram. Mesmo aquelas telas em que você compra aí no mercado, que acabam sendo bem baratinhas, que tem imã em volta, e você coloca e pode retirá-la a qualquer momento, mesmo essas precisam de aprovação? Mesmo essas precisam, porque de qualquer forma ela vai ficar um tempo ali descaracterizando e despadronizando o imóvel, né? Por isso que, por exemplo, se fala de não se colocar nada nas janelas, né? A questão, por exemplo, de colocar coisas na janela, como um tênis para secar, vaso na janela, além da questão de ferir a estética, né, alterar a fachada do condomínio e enfeiar, resumindo, isso, existem riscos também de queda. Um tênis, um vaso, de cair em alguém que está passando embaixo. Isso é extremamente perigoso. Tem responsabilidade civil aí, que pode acontecer com o morador responsável pela unidade que colocou o vaso e pode, dependendo da situação, envolver o condomínio também. Os bastidores eu vou te contar uma também. Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto com mais informações. Vamos lá. Dessa forma, agradecer o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Para encontrá-lo nas redes sociais, é só colocar Dr. Luiz Fernando Maldonado que vocês o encontram lá e tirem as suas dúvidas. Dr. Luiz Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Ouvintes e telespectadores, e até segunda, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.